Lucas capítulo 4, do verso 14 ao 21. Eu queria que vocês ficassem atentos, vai ser curta a palavra, mas eu vou aprofundar em algumas coisas que são importantes para a sua vida. Fala assim: então Jesus, pelo poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, para ser mais preciso, Isaías 61. E quando ele abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga ficaram fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Eu quero falar a respeito do agir cheio do Espírito Santo. Eu quero falar sobre a plenitude do Espírito. Esse mesmo texto, não a mesma palavra, não a mesma reflexão, mas esse mesmo texto foi o que eu usei para ministrar para os pastores. Que hoje a tecnologia tem ganho os nossos púlpitos. E a gente vê pastores aí, eu, por exemplo, tenho um iPad, e outros têm computador, alguns conseguem através do instrumento que está nas suas mãos, projetar e desenvolver um projetor. E já outros, eu fui aos Estados Unidos, preguei numa igreja que uma sobrinha minha frequenta lá, e o pastor lá, a mesa dele é o próprio iPad, e ele controla tudo, ele controla iluminação, ele controla jogo de luz, ele controla som, ele controla tudo pelo iPad dele. Ele fala alguma coisa que ele sinta assim, que é extremamente importante, ele aperta um botãozinho lá, dá um trovão dentro da igreja. Bum! E as luzes fazem assim. Eu achei aquilo engraçado, falei: mas o que é isso? Não, para chamar a atenção dos irmãos. Aí eu coloquei isso aqui, é um efeito. Aí quando eu falo alguma coisa importante, eu aperto aqui, quando os irmãos ouvem aquilo, os irmãos sabem que é alguma coisa importante. Não quero tirar o mérito dele, eu não quero tirar o quanto isso realmente é muito importante, é bom, tudinho, mas falta uma coisa, falta ligar a tomada do poder de Deus. Falta a igreja nos dias de hoje, falta esse enchimento do Espírito. Nos falta uma autoridade espiritual que Jesus tinha. Quando Jesus mostra tudo isso que ele mostra, ele nos fala a respeito da importância desse poder. E quando ele fala sobre esse poder, ele na realidade está falando a respeito de potencial. E potencial é subproduto da junção de duas outras fontes, que é a coragem e a determinação. Não existe poder sem coragem e determinação. Porque esse poder é o mesmo poder que se fala de Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele é onipresente e ele é onipotente. Nele está todo o poder, todo o potencial. Só que, para alcançar esse potencial de Deus, nós temos que ter coragem e determinação. Então, se o poder do Espírito Santo de Deus é a unção de Deus, se o poder do Espírito Santo de Deus é o propósito de Deus, tem que haver da nossa parte coragem e determinação, entrega total.
E nós temos vivido um evangelho raso, um evangelho de poucas experiências, um evangelho de pouca vivência, um evangelho de inexpressividade, muitas vezes, na nossa própria vida. Essa pandemia veio para revelar a igreja. Essa pandemia veio para tirar uma cortina de sobre a igreja e mostrar a nudez da igreja, mostrar a fraqueza que fundamenta, muitas vezes, os que frequentam, os que congregam nas igrejas. Porque ela não retirou de nós o melhor que nós tínhamos. Ela não retirou de nós o enchimento do Espírito mostrado às pessoas. Ela retirou a insegurança das igrejas. Nós sabemos que os poderes do mundo espiritual o poder emanado que vem de Deus, o poder conquistado que vem de Jesus, o poder delegado que é a partir da igreja que recebeu de Jesus esse poder, e o poder usurpado que é de Satanás, se aproveitando aí da omissão da igreja no mundo espiritual. Esses poderes, todos eles vêm com um objetivo, eles vêm com uma determinação. E nós precisamos conhecer mais do projeto de Deus para que esse poder ganhe conta no nosso coração. Que encontre no nosso coração um ambiente propício a ele. Porque o Espírito Santo de Deus, queridos, ele não enche sem propósito. Não existe um enchimento do Espírito sem um propósito do próprio Deus. Porque ele é uma capacitação para um fim proposto. E qual é o teu propósito? Quantos de vocês, nessa noite, gostariam de ser cheios do Espírito Santo? De ser capacitados no Espírito Santo a toda boa obra? Certamente todos nós, amém, minha irmã? Certamente todos nós. Todos nós gostaríamos de ter autoridade no mundo espiritual e sentir o poder de Deus fluindo através da nossa própria vida. Todos nós gostaríamos. Só que existe um percurso entre o querer e o ser munido desse Espírito. Eu lembro quando nós passamos daquela região de Samaria, e separando essa região ali, tem pela costa de Jericó, o Rio Jordão nasce e corre nesse limite de Samaria e da Galileia. E ali, mais ou menos, é onde a gente para batizar o pessoal, que a gente leva para lá. Foi onde eu batizei muitos dos irmãos que estão aqui naquele local. E fala que Jesus passou por ali, na geografia do texto que nós lemos, cheio do Espírito. Ele foi levado por esse poder, cheio do Espírito, para Jerusalém. Mas em outro momento, ele é levado para ser tentado, cheio do poder do Espírito. Está lá em Lucas 4:1. Cheio do Espírito, ele foi levado por esse mesmo poder para ser testado e tentado no deserto. Muita gente acha que Jesus foi tentado ao final dos 40 dias. Não, Jesus foi tentado todos os 40 dias. Todo o tempo. O ápice da tentação é que os evangelhos descrevem. Mas o poder de Deus na nossa vida não é para algo inusitado, não é para ser desenvolvido em algo que nos interesse somente. O enchimento do Espírito é um fator contínuo na nossa vida. O enchimento do Espírito, a capacitação do Espírito Santo de Deus, nos acompanha dioturnamente, quando a temos. Nós, às vezes, queremos o Espírito Santo de Deus somente para alguma coisa que nós necessitemos muito. Eu, por exemplo, se o enchimento do Espírito da minha vida fosse o suficiente para arrancar o meu irmão da UTI, onde ele já foi desenganado pelos médicos, como eu gostaria.
Como eu gostaria de ter um enchimento, uma capacitação do Espírito total. Como eu gostaria de um momento como esse. Só que, queridos, para que você tenha um poder do Espírito Santo de Deus num ato isolado, é necessário toda uma caminhada. E uma caminhada de renúncia, uma caminhada de entrega, uma caminhada de busca, uma caminhada de submissão aos desejos de Deus e não aos seus, muitas vezes. Uma caminhada, acima de tudo, uma caminhada de resignação. E nós estamos sempre dispostos a essa caminhada. Diz o verso do capítulo que nós lemos, verso 15, que ele ensinava nas sinagogas. E as sinagogas que ele frequentava. Então essa caminhada de Jesus, quando inicia esse projeto aqui, não é uma caminhada isolada, é uma caminhada desde pequeno, é uma caminhada de toda uma vida. As sinagogas onde Jesus entrou para ensinar, era que ele vivia. Era como se de repente um jovem se levantasse aqui com autoridade e nós víssemos que aquele jovem, ao longo de sua vida, ele vem se mostrando alguém que é canal de Deus na sua vida. O grande problema é que a gente canaliza Deus somente para o nosso benefício. Nem sempre a gente está disposto ao sacrifício pessoal para que Deus possa alcançar o propósito dele. Todos queríamos estar cheios do Espírito Santo. É claro que todos queríamos estar cheios do Espírito Santo. Mas como Jesus estava? Mas nós vemos Jesus fazendo isso entre os seus, entre as pessoas com as quais ele convivia. Lá em Lucas 3, 23, fala assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como filho de José, e José de Eli, e assim por diante. Ou seja, existia em Jesus o estigma de ser filho do carpinteiro. Jesus era conhecido nos lugares onde ele pregava, onde ele curava, onde ele transformava vidas, onde ele trazia um evangelho de novidade. Ele vivia isso. E aquilo que ele fala lá em Isaías 61, é o que ele leu no texto que lemos, é a primeira vez que um homem via, os homens da sua volta viam um homem cheio do Espírito Santo de Deus e que era morada do Espírito. Ser morada do Espírito para ser cheio do Espírito Santo de Deus não é algo que a gente vai viver só aqui na igreja. Se você está disposto a ser cheio do Espírito Santo de Deus, quando você sair daqui, nada mais na sua vida será da mesma forma. Nada mais será da mesma forma. Tem que haver uma entrega, tem que haver uma busca constante, uma consagração, tem que haver uma mudança de vida. Vai haver uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Unção é poder, é capacitação, é força, é autoridade, mas também é compromisso, também é responsabilidade, também é separação. Então, o que nós lemos de Jesus aqui e nos admiramos de ver ele falando, nada mais era do que a vida que ele optou ter. Que vida você tem optado ter? Porque a gente quer unção, a gente quer plenitude do Espírito, mas a gente quer isso só domingo, quando ouve a palavra. A gente quer ser um instrumento de Deus somente quando na nossa conveniência. Porque esse mesmo Jesus foi curar um leproso, e os leprosos ficavam a 21 metros de distância de qualquer pessoa, porque segundo os sábios da época, era a distância suficiente para não contaminar as pessoas. Mas Jesus vai e toca no leproso. Jesus se expõe.
E você sabe o que é mais interessante? Eu fui buscar esse toque de Jesus, não é toque. A tradução nos é dada como toque, mas é como se Jesus tivesse abraçado ele. Antes de Jesus curar a pele dele, Jesus curou a alma dele. Jesus o aceitou. Jesus o incluiu com aquele abraço. Quantos de nós abraçaríamos alguém que testou positivo no Covid, você sabe que está com Covid e está desesperado, você vai lá dar um abraço nele? Quantos de nós estaremos dispostos a isso? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus se expôs. Por isso ele era o homem que ele era. Porque Jesus tratava com o mundo espiritual com uma pertinência, com uma facilidade muito grande. Porque o enchimento do Espírito Santo sobre a vida dele era fator decisivo. Ah, mas esse era só Jesus? Não, Paulo também foi assim. O apóstolo Paulo falou, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Paulo se submete a ficar numa masmorra dezenas de anos. Porque ele sabia o quanto era importante escrever todos os livros que nós lemos hoje em dia, que nós chamamos de Bíblia. Mas esses livros que nós lemos custaram a vida de um homem. Foram dias angustiantes na vida de Paulo. Foram dias difíceis na vida de Paulo, para que nós pudéssemos ter hoje o livro aos Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Efésios, Timóteo, Tito. Para termos esses livros, o sacrifício de alguém que decidiu ser cheio do Espírito e decidiu entrar no propósito de Deus. Aí Jesus começa a falar assim: Deus me mandou para evangelizar aos pobres. Mateus 5 nos diz que os pobres são os pobres de espírito. São os que necessitam desse espírito que ele estava tão cheio. É o espírito que havia em abundância em Jesus e que havia necessidade nas pessoas à sua volta. Jesus fala: eu vim evangelizar, encher as pessoas desse espírito. Evangelizar é isso. Evangelizar não é gerar conhecimento. Evangelizar é gerar experiências. O evangelho não é difundido pelo conhecimento. Não. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é esse espírito que buscamos ser cheios. E esse espírito não se adquire pelo conhecimento, se adquire pela experiência. Ah, eu quero ser cheio, por isso eu vou ler a Bíblia muito, eu vou estudar muito. Não, não. Você tem que buscar o enchimento do Espírito. Buscar a capacitação de Deus. Buscar a intimidade com o Espírito Santo. Encher as pessoas do Espírito. É levar o Espírito. Levar as pessoas ao Espírito Santo. Antes de apresentar Deus às pessoas, apresente as pessoas a Deus. Ore por elas, para que o Espírito Santo de Deus as visite. E ele fala: enviou-me a pregoar liberdade aos cativos. Ah, então eu preciso ir nas cadeias, então. Não. São os cativos da ignorância, são os cativos dos espíritos malignos, os cativos da arrogância, os cativos do orgulho, de tudo aquilo que separa o homem de Deus. Porque nós muitas vezes somos prisioneiros dos vícios da alma. E
E Jesus fala que ele foi enviado para dar liberdade, libertar os cativos. Quantas pessoas, amados, não são vitimados pela prisão da alma, depressões, pessoas que colocam a vida em risco por depressões, tristezas constantes. O Espírito Santo de Deus é para isso, é para libertar essas pessoas dessa tristeza constante no coração, na alma. A pastora falou aqui à frente a respeito disso. Vocês estão felizes? Vocês estão alegres? Vocês estão liberados? Vocês estão com expectativa do que Deus possa dizer ao coração de vocês? Porque muitas vezes, amados, essa pandemia traz mais prejuízo na alma das pessoas do que no corpo. Muitas pessoas não serão afetadas, muitas delas são jovens, resistentes, não tem que preocupar muito com isso. Só as pessoas de idade mais avançada, só as pessoas que já têm algum problema de saúde é que devem preocupar, mas isso está afetando a todos. Minha netinha, de 5 anos de idade, não tem que ter preocupação nenhuma com isso, mas ela está afetada. Ela não pode ir em shopping center, ela não pode ir em parque, ela não pode ir em lugar público, ela não pode vir, nem a igreja direito ela vem. Ela foi afetada por um vírus que não vai fazer mal nenhum para ela se ela pegar. Mas é porque a sociedade foi afetada na alma. Nós estamos amedrontados, nós estamos acuados, nós estamos depressos, muitos de nós estamos entristecidos e ao mesmo tempo sem instrumentalização para resolver o que quer que seja, a não ser confiar em Deus, a não ser enchermos do Espírito Santo de Deus e confiar de que Ele é poderoso para não permitir que nada de mal nos aconteça. É esse o papel da igreja, espalhar um evangelho que gere segurança no coração das pessoas. Que gera no coração das pessoas a certeza, a convicção de que se nós não estivermos com Jesus, Ele estará conosco. Não importa o que ocorra, o que aconteça. Ele fala das prisões interiores, que roubam também. Muitos de nós estamos aprisionados na alma. O enchimento do Espírito é para nos encher de Deus e nos esvaziar desses desvios. 2 Coríntios 3,17 fala que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, se o Espírito Santo de Deus está dentro da gente, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos livres, queridos. A liberdade. Estamos presos às máscaras, mas podemos estar livres por dentro. Podemos estar livres na alma, felizes, aguardando o dia em que a libertação será ampla e irrestrita. João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Experiência com Deus. Experiência com Deus. Conhecimento de Deus. Um estilo de prisões interiores. 2 Coríntios 10, 4 e 5 fala assim, olha que coisa interessante que fala Paulo falando aos Coríntios. Porque as armas da nossa luta não são carnais, e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Libertarmos-nos da mente. O Espírito Santo de Deus pode fazer isso nos enchendo. Pessoas estão presas ao medo, à timidez, fortalezas criadas dentro dos corações. E ele fala mais, o enchimento do Espírito pode dar vista aos cegos. Dar vista aos cegos, cegos de entendimento.
cegos de entendimento. Porque tem gente que fala assim, peraí, se Deus protege contra tudo realmente, por que tem cristão que pega Covid? Por que está todo mundo dentro das igrejas de máscara? Nós temos que entender que a cegueira espiritual é aquela cegueira que não vê que toda promessa é fundamentada num propósito. Eu uma vez falei aqui para vocês, Daniel não foi salvo da cova dos leões. Daniel foi salvo dos leões, dentro da cova. De repente alguém está com Covid e fala, não, Deus, eu peguei Covid e agora o Senhor me prometeu que eu não pegaria. Não, pode crer que estando com Covid ou não, Deus estará com você e você estará com Ele. Pode crer que independente da circunstância, Ele nunca vai te abandonar, porque é isso que a palavra de Deus fala. Nunca, jamais te abandonarei, nunca te deixarei. O Espírito Santo de Deus é o Consolador que nos é prometido para sempre. Nós somos selados com o Espírito. E se você não vai embora pelo Covid, você vai embora por outra coisa qualquer, mas você vai embora. Todos iremos. Todos iremos estar com o Pai. Todos nós iremos estar com o Pai. E o enchimento do Espírito é a paz que te tranquiliza, dizendo assim, não importa quando será, não importa como será, o que importa é que você vai estar com Ele. O que importa é que Ele estará com você. O que importa é que Ele nunca vai largar da tua mão. O que importa é que aconteça o que acontecer. Você é um salvo em Cristo Jesus. Isso é que importa. Então é isso que Jesus estava falando para as pessoas. Quando Ele fala que Ele cura a cegueira e Ele põe em liberdade os oprimidos, é que essa opressão que faz parte do caminho de Satanás contra a nossa vida, que é a tentação, a opressão, a obsessão, a possessão, a consagração, essa opressão que muitas vezes nos pega na esquina, na contra-esquina, porque a gente sabe que todos nós, em dados momentos, nos pegamos sendo vilipendiados ou sendo alvo da opressão de Satanás, e ele não livra nenhum de nós disso. Não livra nenhum de vocês, nem a mim como pastor. Ele está sempre presente nos oprimindo, sempre presente nos tentando, sempre presente tentando disseminar o engano dele, tentando proliferar na nossa alma o medo imposto por ele, tentando proliferar na nossa alma as impressões para nos derrotar. Só que com o enchimento do Espírito, você está livre da opressão. Você pode ser tentado? Pode. Mas você terá discernimento do Espírito. Você não vai cair. Quem confessa fraqueza, amados, não confessa fracasso. Uma pessoa que pode confessar a Deus suas fraquezas, pelas tentações que tem recebido, nunca confessará um fracasso. Porque Deus o assistirá nas suas fraquezas. O Espírito Santo de Deus está aí para isso. É para nos compensar naquilo que somos fracos. Porque no que nós somos fracos, Ele é forte. Ele vai nos capacitando a exercermos o Evangelho de dentro para fora. Um Evangelho onde a experiência com o enchimento do Espírito é quem nos capacita. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que trouxe você até aqui? O que te fez sair da sua casa, vir aqui e sentar-se aqui? Não é um alívio, não é uma busca de soluções
para problemas na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida natural? Claro que sim. Nós nos sentimos amados por Deus quando Deus nos assiste. Já ensinamos isso à igreja, que o amor dele foi o amor atitude de entrega. E o que Deus requer das nossas vidas? Deus requer atitudes de entrega. Deus quer que nós entreguemos a Ele as nossas fraquezas. Como é que eu vou ser cheio do Espírito? Então vai aqui uma dica para você. Para que você seja cheio do Espírito, você precisa se esvaziar de você mesmo. Sabe por que Jesus estava cheio do Espírito? Porque ele estava vazio de si. Nós somos muito ensimesmados. Nós somos muito cheios de nós mesmos, de competência e capacitação, de atributos que nós cremos que temos de sobra. Mas se Ele quer colocar o poder dele sobre nós, nós precisamos esvaziar do nosso próprio poder. O seu poder ocupa o lugar do poder de Deus. O poder que você pensa ter ocupa espaço. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos de Cristo. Será que Jesus teria medo do Covid? O que vocês acham? Vocês creem? Eu preguei no domingo passado sobre super-heróis. Você crê que nosso super-herói, Jesus Cristo de Nazaré, teria medo do Covid? Se fizéssemos uma votação aqui, ia ser 120-0. É claro que nós cremos que ele enfrentaria os poderes das trevas como sempre enfrentou. É claro que nós concordaríamos que se ele não teve medo da lepra, vai ter do Covid. É claro que nós entenderíamos que ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele estaria isento de todo e qualquer retaliação, por assim dizer. Mas espera um pouquinho. Você crê que Jesus não teria medo do Covid? E por que você tem? E por que eu tenho? É porque tem muito espaço dentro da gente, cheio de nós mesmos. Vamos ficar de pé? Cadê os irmãos da música, do louvor? Estão aí? Eu queria que você refletisse agora, de fora para dentro. Ouvindo a minha voz, você se autoavaliasse. Lá em 1 Coríntios 11, a condução do Espírito nos diz que para nós termos a experiência da ceia, nós devemos nos examinar. E o apóstolo Paulo fala aos Coríntios assim: por isso, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. Examinarmos-nos é nós entrarmos dentro da gente, aí onde só o Espírito Santo de Deus pode entrar, e só você pode entrar, e entender quem tem enchido essa casa chamada coração. Feche seus olhos. Olha para dentro de você. Quem você vê aí dentro? Quem está aí dentro? Se ao bater na porta do seu coração e perguntar quem está aí, você ouvir uma voz dizendo, sou eu, e o seu nome ser repetido, é porque está sendo ocupada pela pessoa errada. Não é a tua força que vai tirar você de onde você está.
Não é a tua capacidade, teu potencial que vai tirar você de onde você está. Não é a coragem, determinação que faz com que você cresça em segurança que vai te dar o potencial do Espírito. Muita gente acha que ser cheio do Espírito é só falar em línguas. É chorar, é gritar, é sapatear. Ser cheio do Espírito é esvaziar-se de si mesmo. Ser cheio do Espírito é entrar para um propósito maior que o seu mesmo. Ser cheio do Espírito é você fechar os olhos e não pensar em você. Pensar nos outros. É você querer ser útil a todos que estão à sua volta. É você querer ser o instrumento de Deus na vida de tantas outras pessoas. É você querer o bem das pessoas, é você querer o enriquecimento das pessoas, é você querer beneficiar as outras pessoas, mas quando você inverte o processo, você não se enche do Espírito, porque o seu egoísmo não deixa. E o Espírito Santo de Deus não vai encher você para satisfazer você. Ele só enche você para te fazer um instrumento do propósito dele. Por isso Jesus era cheio do Espírito. Por isso Jesus entrou na sinagoga cheio do Espírito e falou: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, não a me enriquecer, mas me ungiu a ensinar, me ungiu a dar, me ungiu a evangelizar os pobres, me ungiu a curar os quebrantados de coração, a transformar a vida dos oprimidos, a pôr em liberdade esses oprimidos, me ungiu a ser um instrumento de liberdade, de libertação, me ungiu a declarar e anunciar o ano aceitável do Senhor, me ungiu, me capacitou a ser um sacrifício vivo para o propósito dele. Aí, amados, não existe medo, aí não existe pavor, aí não existe insegurança, não existe instabilidade, aí nada, absolutamente nada alcança a tua vida. Mas é importante que você se encha do propósito dele. Talvez nós não consigamos nos encher a tal ponto de sermos tão iguais a Jesus, ou tão próximos de Paulo, do apóstolo Paulo. Mas certamente vai aliviar a tua alma, vai gerar felicidade, liberdade a você, vai dar vistas à tua cegueira espiritual, vai dar força à tua fraqueza espiritual, vai gerar um propósito de vida tal que a felicidade alcance o teu coração e se realize na tua vida, que está em Eclesiastes 2,26. Ao homem que é bom, ao homem que é cheio do Espírito, ao homem que busca o Espírito Santo de Deus, Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, Deus dá alegria. Porque a felicidade de Jesus estava no fato dele ser útil a Deus para alcançar os homens. Esse era o grande propósito de Jesus. Esse era o grande propósito de Jesus. Em nome de Jesus, você veio aqui nessa noite buscar de Deus alívio. E o Espírito Santo de Deus se oferece para você. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o coração, deixe que ele entre, deixe que ele te encha à medida que você se esvazia. Coloca a mão no seu coração aí onde você está.